Oiê! Hoje é dia de responder algumas perguntas, dúvidas, curiosidades que vocês me mandaram na caixinha de perguntas que eu coloquei no meu daily. Eu separei as perguntinhas aqui no notebook. E, bom, vamos começar, né? Fala um pouquinho sobre você, sua idade, seus hobbies, lugares que quer conhecer. Então, pra quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Ana Vitória, eu tenho 22 anos, eu sou maranhense, de São Luís, da capital mesmo, e sou acadêmica de Direito. Meus hobbies, bom, o meu principal sempre tem alguma coisa pra atrapalhar o vídeo, é incrível, alguma zoada externa. Enfim, voltando. O meu hobby, assim, que tá no topo da lista é que eu sou apaixonada por livros, pela leitura. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse contato com a leitura, com livros. Sempre gostei muito de ler. É o meu momento, assim, sabe, de me desligar do mundo externo e focar no livro que eu tô lendo, na história que eu tô inserida, né? Então, meu hobby principal, eu sempre digo que é a leitura. Também gosto muito de treinar, eu amo treinar, tanto musculação quanto kickboxing. Eu comecei a fazer aula de kickboxing recentemente e é um esporte que eu tô me apaixonando a cada treino que passa. É um esporte muito bom, tem me feito muito bem, tanto pra minha saúde mental quanto pro meu bem-estar, sabe? Minha saúde física. E lugares que... sim, outros hobbies, né? Gosto muito de ir pra praia, gosto muito de ir conhecer novos restaurantes, hamburguerias, cafeterias. Vocês sabem, né, que pra quem não sabe, eu faço videozinhos conhecendo alguns restaurantes, cafeterias, hamburguerias aqui da minha cidade. E eu posto tanto no TikTok quanto no Instagram. E lugares que quero conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer a Itália, é um sonho pra mim conhecer esse país. Eu fiz italiano por 2 anos, mas esse ano eu fiz uma pausa porque eu precisava, como eu posso dizer, não que eu precisava, mas as aulas de italiano estavam tomando um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa e eu tava sentindo que eu não tava rendendo, sabe? Porque eu fazia aula de italiano uma vez na semana e era das 6h30 a quase 10 horas da noite. E eu ficava muito cansada, eu não tava conseguindo render, não tava conseguindo acompanhar os estudos, a matéria, então eu decidi fazer uma pausa e voltar a fazer as aulas quando eu tiver um tempo mais livre, sabe? E agora eu também tô focando na minha vida de criadora de conteúdo, tenho outros compromissos, então esse ano eu decidi fazer essa pausa. Mas eu vou voltar, sim, a fazer o curso de italiano, né? É uma língua que eu sou apaixonada e eu tenho muita vontade de passar um tempo na Itália, sabe? Fazendo intercâmbio. Mas isso é planos para um futuro muito distante. Outro lugar que eu quero conhecer é o Líbano. Pra quem não sabe, eu tenho descendência libanesa. E eu tenho muita vontade, sabe? De conhecer, de aprender um pouco mais da cultura do Líbano. Eu sou bisneta de sírios libaneses. Então, é isso. Itália, Líbano, Coreia do Sul, é um país que eu tenho muita vontade também de conhecer. Teve uma época da minha vida que eu era K-pop, assim, meu Deus, eu era alucinada, maluca, minha vida era K-pop, K-pop, K-pop. E essa fase passou, né, essa obsessão pelo K-pop passou, mas a vontade de conhecer a Coreia do Sul permaneceu. Bom, próxima pergunta. Sempre teve vontade de fazer direito? Como foi a decisão de cursar esse curso? Sim, eu sempre tive vontade de fazer direito. Eu sempre achei que eu tivesse vocação para esse curso. E também na minha família tem muitos advogados, tem muitas pessoas que fizeram direito. Então, sempre foi aquela coisa assim, eu sentia dentro de mim que era o curso para minha vida. E eu também tinha muita influência da minha família, sabe?
E a decisão de cursar o direito eu tomei mesmo no meu terceiro ano, mas eu confesso que eu não lembro em que período do meu terceiro ano que eu fiquei um pouco em dúvida entre direito e psicologia, porque psicologia é um curso que eu amo também, eu tenho muita vontade de fazer psicologia. Em algum momento da minha vida eu ainda pretendo fazer, mas assim, mais por hobby mesmo, ou então fazer um outro curso que tenha a ver com psicologia, não sei, alguma pós-graduação. Mas eu lembro que em determinado período do meu terceiro ano eu fiquei um pouco em dúvida, sabe? Entre direito e psicologia, mas eu acabei tomando a decisão de fazer direito. E não foi uma decisão difícil, nem dolorosa, eu só confirmei mesmo aquilo que eu já sentia dentro de mim, a vontade que eu tinha de fazer direito. Respondendo a outra pergunta, se fizesse outra faculdade, qual seria? Então, como eu já falei, eu tenho vontade de fazer psicologia. E depois que eu comecei a me jogar nesse meio de criação de conteúdo, eu pensei muito também em futuramente fazer marketing. Não sei se de fato vou fazer, mas é uma vontade que eu tenho. Eu acho que fazer marketing ia me ajudar muito, né? Com o meu trabalho de criadora de conteúdo. E antigamente eu pensava assim, eu quero trabalhar com uma coisa em específica pro resto da minha vida. Só que o tempo foi passando, né? As ideias na minha cabeça foram amadurecendo. E eu penso diferente hoje, sabe? Eu acho que a gente pode sim descobrir novas possibilidades, descobrir novos gostos e se aventurar nisso, e se jogar nisso, e se permitir, né? Por que não? Por que não fazer um novo curso? Por que não trabalhar com outra coisa também, né? Da onde surgiu a ideia de virar criadora de conteúdo para a internet? O que te motivou? Então, em setembro ou outubro do ano passado, eu tava sentindo muita frustração em relação à minha rotina, né? Porque o que acontece? Eu tenho aula de manhã, estágio à tarde. Nesse meio tempo de aula e estágio, eu treino. E à noite, meu momento de estudo ou de fazer qualquer outra coisa que eu não consigo fazer durante o dia. Eu tava sentindo muita monotonia, sabe? Eu tava sentindo que a minha rotina tava muito monótona, tava tudo muito chato, que todo dia era a mesma coisa. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto dessa certa monotonia, eu gosto de manter uma rotina. Eu tenho ansiedade, então manter a minha rotina, manter essa organização é uma coisa que me ajuda muito. Mas eu percebo que todos os dias fazer a mesma coisa é uma coisa que às vezes me deixa um pouco assim pra baixo, sabe? Aí eu tenho que fazer outra coisa, eu vou no cinema durante a semana, à noite, ou então eu faço qualquer outra coisa pra me tirar dessa rotina monótona. Então, eu tava sentindo que a minha rotina tava muito assim, tava muito monótona e eu tava vivendo no automático. E aí eu pensei, cara, o que é que eu posso começar a fazer pra dar uma agitada, né? Uma movimentada na minha rotina. E eu sempre gostei muito de vlogs, né? Assistir vlogs no YouTube, no TikTok, da vida de outras pessoas, né? E de pessoas normais, tá? Micro-influenciadoras. Eu não gosto de acompanhar tanto influenciadoras grandes, eu acho que é uma coisa muito distante da minha realidade, o conteúdo que elas passam. Então eu gosto muito de acompanhar influenciadoras que têm a rotina parecida com a minha. Então eu pensei, cara, eu gosto muito de assistir vlogs. Por que não começar a gravar vlogs? Por que não começar a mostrar a minha rotina, né? Porque aí eu gravo o meu dia e quando chega a noite eu tenho aquele momento de editar, de postar uma coisa bacana. Então foi nesse momento de estar achando que a minha rotina estava muito monótona que surgiu a ideia de criar conteúdo para a internet. E comecei gravando não só vlogs, mas vídeos indo conhecer cafeterias. E aí depois gravei hamburguerias, depois restaurantes. Então os meus dois conteúdos
assim, que eu mais posto são vlogs e vídeos dando rolês gastronômicos, que a galera gosta bastante. E foi isso, gente, que me motivou foi essa minha rotina que tava muito monótona. Eu tava vivendo mesmo no automático. E quando eu comecei a me jogar nesse meio da criação de conteúdo, isso me motivou muito, né? Porque quando eu comecei a postar, as pessoas comentavam comigo, falavam pra mim, e ainda falam, que se sentem motivadas com a minha rotina, que gostam muito de acompanhar a minha rotina, que gostam muito do meu conteúdo. E eu sei que o meu conteúdo é muito real, sabe? Eu não posto nada que eu não faça. Tudo que eu mostro no vlog é o que eu fiz, sabe? Eu não vou chegar e vou fingir que tô fazendo alguma coisa, sendo que eu não tô fazendo, sabe? Eu gosto muito de passar a verdade, credibilidade, sinceridade, né? Nas coisas que eu faço. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual sua comida conforto? Gente, assim, eu tenho uma comida conforto salgada e uma comida conforto doce. A comida conforto salgada é nhoque. Nhoque à bolonhesa, gente, eu amo. Eu tô muito viciada em nhoque. E eu gosto muito de massa, né? Então... Ai, meu Deus. Eu tô passando por uma fase que eu tô viciada em nhoque. E a minha comida conforto doce é Red Velvet. Gente, eu amo Red Velvet. Faz muito tempo já. Que é a minha torta favorita. Red Velvet. Bom, vamos para outra pergunta. Tu tem algum filme preferido? Sim. Sociedade dos Poetas Mortos e Orgulho e Preconceito. São meus 2 filmes favoritos. Quem faz seu acompanhamento nutricional? Então, quem faz meu acompanhamento nutricional é o Felipe. Eu vou colocar o arroba dele aqui, tá? Do Instagram. Ele é filho de uma amiga da minha mãe. E agora eu tô fazendo meu acompanhamento nutricional com ele e eu tô gostando muito, assim. Ele é um ótimo profissional. Ele é aquele profissional que quando você tá conversando com ele, você sabe que ele domina do que ele tá falando, sabe? Você sabe que você percebe que ele entende do que ele tá falando. Que não é aquele profissional que finge que sabe? Porque hoje em dia o mundo tá cheio desse tipo de profissional que engana, que não passa verdade, que não passa credibilidade, que só tá pensando em ganhar dinheiro. Ele tem me ajudado muito, 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 muito mesmo a evoluir em relação à minha alimentação e a chegar na meta que eu tenho, né? Mas assim, de pouquinho em pouquinho, sabe? A gente tá trabalhando juntos pra eu chegar no corpo que eu quero, né? Pra de fato alcançar a meta que eu tenho em relação à minha saúde física. Então, é isso, gente. É o Felipe, fica a minha indicação. Eu já indiquei ele pra uma amiga minha. Eu sempre tô indicando ele, na verdade, né? E recentemente uma amiga minha foi fazer uma avaliação com ele e gostou demais dele. Também ele tá sendo o nutri dela agora. E é isso, gente. Fica a indicação, Felipe. Vou botar o arroba dele aqui. Conta um pouco sobre a época que você morou no Rio de Janeiro. Queridos, então, eu morei no Rio de Janeiro durante 5 anos. Eu fui pra lá quando eu tinha 3 anos e voltei aqui pra São Luís quando eu tinha 8. A minha mãe casou com um carioca e ela foi na frente, né, pra ver, enfim, casa, como que a gente ia se estruturar lá. Depois de um tempo eu fui com a minha babá. E... Bom, foi uma época muito boa da minha vida. Eu tenho muitas memórias e lembranças muito, muito, muito felizes. De fato, assim, a gente tinha uma vida muito boa lá. Vivemos muito bem lá. Viajamos bastante. A gente ia muito pra Angra, pra Teresópolis, pra Petrópolis. Eu acho que outras cidades a gente foi, não tô lembrando, mas eu me lembro mais da gente ir para as 3 cidades, né? Angra, que a gente ia muito, Petrópolis e Teresópolis.
E, bom, é isso. Foi, assim, uma época, de fato, muito boa mesmo da minha vida. Só tenho lembranças boas. A gente gostava bastante de ir pra praia lá. Acho que essa minha paixão pela praia, eu comecei a ter, assim, a desenvolver em mim na época que a gente morava lá, porque todo final de semana a gente tava na praia e minha mãe me levava pra andar de bicicleta, no calçadão, das praias de lá. E, bom, é isso, gente. Foi uma época, assim, muito boa mesmo da minha infância, da minha vida. E às vezes bate saudade de morar lá. Eu lembro de muita coisa que eu vivi lá. Foi uma fase, assim, uma época muito, muito, muito boa de verdade. Vamos para a última pergunta. Dos restaurantes que já filmou, qual foi seu favorito? Então, o restaurante favorito que eu já filmei foi o Nono Giotto. É um restaurante italiano daqui de São Luís. E eu já trabalhei com a equipe do marketing 2 vezes. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer, foi muito legal. E é um restaurante que eu gosto muito. Antes de eu fazer esses trabalhos com eles, eu já tinha ido lá uma vez. Então, é um restaurante que eu gosto muito, que eu super indico. Eu gosto muito da comida de lá, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, respondendo as perguntas. Eu ainda tô me acostumando com essa vida de youtuber, com esse tipo de vídeo, né? Tendo essa interação mais direta com vocês. Mas eu espero de verdade que vocês gostem do meu conteúdo, que seja um conteúdo proveitoso, que vocês possam tirar alguma coisa de bom do meu conteúdo, sabe? Que não seja um conteúdo fútil, que não seja um conteúdo em vão pra vocês. E se inscrevam no canal, ativem as notificações. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos!